Agora vamos falar da Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Na verdade, a Selic, eles falam a taxa Selic, né? Mas na verdade é um sistema. Esse sistema ele registra as compras e vendas de títulos que tem no mercado e com base na liquidação deles, a taxa de juros praticada, ele tem uma taxa que é utilizada como parâmetro para os empréstimos, inclusive para as dívidas do governo, né? No caso, a Selic ela é responsável por ser a taxa de juros livre de risco utilizada no país. Então, quer dizer que quando alguém vai investir no país, no Brasil, por exemplo, ele vai investir nos juros do país, fazendo uma troca com os juros do país dele. Então, quando alguém investe no Brasil, ele investe dinheiro aqui para receber a taxa de juros, no caso da Selic, deixando de receber do seu país de origem e também dentro da alteração do câmbio, logicamente, né? A Selic ela é utilizada como métrica para diversos investimentos, inclusive esse daí que nós vamos falar a seguir, que são os certificados de depósito interbancários. Então, o governo, quando ele liquida os títulos que ele mesmo emite, ele utiliza essa taxa como métrica que é definida pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Quando o Copom se reúne, ele fala qual vai ser a política de juros utilizada para o governo emitir suas dívidas. Muitos de vocês já devem ter visto alguém falando em alguma rede social: não, vamos pagar a dívida, porque a dívida tem juros altíssimos. Bem, a dívida na verdade é o Tesouro Direto, e o Tesouro Direto, a maior parte dele é remunerado pela Selic. Então, quando você fala que não vai pagar a dívida, na verdade você não está pagando os investidores que investem no Tesouro Direto, que investem nas letras do Tesouro Nacional, nas notas NTNB, notas do Tesouro. Esses investimentos são a dívida do país. Como que o país vai se capitalizar para pagar os investimentos? Bem, ele emite dívida para as pessoas comprarem esses títulos, eles compram o Tesouro Direto e pagam uma taxa. Essa taxa pode ser a taxa Selic, que é a mais básica, as LFT, né, Letras Financeiras do Tesouro, é financiada pela Selic. Ou outra taxa pré-pactuada. De cada título tem uma taxa diferente. Quando chegarmos na parte de Tesouro eu vou explicar mais sobre isso. Mas pensa comigo. A Selic ela é apenas um sistema que liquida e custodia todos os títulos. Então ele é um sistema, por isso que é utilizado como métrica. O Bacen determina a meta que vai ser utilizada, o Banco Central, né? E o Copom executa essa meta. Então quando o Ministério da Economia fala a taxa de juros vai ser tanto, a economia vai crescer tanto, a inflação vai crescer tanto, quando eles fazem essa análise, eles determinam quanto vai ser a meta dos juros, da inflação, e passam para o Banco Central para utilizar as ferramentas que ele tem para atingir isso. E nesse cenário, a compra e venda dos títulos, ele rende essa taxa, que é a média ponderada das liquidações dos títulos. Por isso que a taxa Selic, com uma média ponderada, é chamada de taxa Selic, mas na verdade ela é apenas um título, né? Como pode ver nesse gráfico aí, tem as variações da Selic dos últimos 7 anos. E cada mês tem a variação. Nos últimos meses está bem baixo, inclusive porque a taxa Selic atual está em 2%. E isso quer dizer que a poupança, que rende 70% da Selic, ela está rendendo 1,4% ao ano. E 1,4% ao ano num país que em 2016 estava rendendo 1,2% ao mês, tipo, é complicado de entender. Mas quando em 2016 o governo precisava de dinheiro, ele não tinha dinheiro, ele precisava pegar dos investidores, e os investidores só queriam comprar os títulos do governo se as taxas de juros fossem altas, para valer o risco. Então o cara fala: olha, te dou R$1 milhão se a taxa de juros for tanta. E o governo, precisando de caixa, pagar dívida, as pedaladas e tudo acontecendo, o governo aceitou não, ele não tinha escolha, na verdade. O governo ele usou dessa taxa alta para se financiar, para pagar tudo e colocar nos trilhos, e a partir daí alcançar a taxa atual. Por isso que está em decadência. Bem, agora sabe o que é a Selic, né? O Selic. Vamos partir para o CDI, que é o próximo capítulo.